e súplicas, eles perseveravam unanimemente juntos. Mais ou menos uns 500 irmãos viram Jesus subindo para os céus, mas no cenáculo só estava quase 120, e todos aqueles que ali permaneceram orando, todos aqueles que ali permaneceram pedindo, todos aqueles que permaneceram ali esperando o Consolador descer, o Espírito Santo vir sobre ele, todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles crentes e eles falaram línguas estranhas. Ou seja, as línguas que eles falaram naqueles dias nós chamamos de glossolalia, porque eles falavam a língua de outros países, mesmo sem as ter estudado, porque era a festa do Pentecostes, e estavam ali reunidos mais ou menos 15 ou 16 nações, estavam reunidos ali para aquela grande festa, e cada uma dessas nações falava uma língua diferente, e esses irmãos que estavam lá buscando o batismo com o Espírito Santo, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar línguas estranhas, e aquele povo se reuniu, e eles diziam: como estes agora estão falando na nossa própria língua, sem as ter estudado, sem nem conhecê-las, mas eles estão falando as línguas, né? Agora também existe as outras línguas, né? Nós vamos ver as outras línguas, porque há dois tipos de línguas: a glossolalia, que é essa que nós falamos aqui, e também o apóstolo Paulo, o capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Aí nós vamos ver as outras línguas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 2 diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Essas aqui são outras línguas que o homem não entende. Quando ele está falando estas línguas, ele está falando em mistérios com Deus, e somente aquele que tem o dom de interpretação de línguas pode interpretar essas línguas. Então são outros tipos de línguas, são línguas estranhas, mas são mistérios que vêm de Deus, que somente alguém com o dom de interpretar línguas pode interpretar o que aquele crente está falando. Você pode ter também esse dom, o dom de interpretação de línguas. Aleluias. Aleluia. Quem batiza com o Espírito Santo, irmãos, eu já disse aqui, Jesus é o batizador. Como saber se o crente é batizado com o Espírito Santo? Quando ele sente muita alegria, aquele irmão está muito alegre, ele é batizado com o Espírito Santo. Quando cai no Espírito, arrebatado, aquele irmão, ele é batizado com o Espírito Santo, porque ele foi arrebatado. Quando pula, rodopia, bate palma, ele se alegra muito na presença de Deus, esse irmão é batizado com o Espírito Santo assim. Quando ora alto ou glorifica a Deus muito alto na igreja, aquele irmão, ele glorifica muito alto na igreja, ele é batizado com o Espírito Santo? Não, isso não são evidências, né? A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. Quando o crente busca o batismo com o Espírito Santo e fala línguas, então ele foi batizado no Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo
e quando é mergulhado no Espírito, se derrama e fala línguas. Aleluia. O batismo do Espírito Santo não é uma energia e nem uma força elétrica, porque há muitos que acham que o Espírito Santo é uma energia, né? Eu já vi muitos, pega na mão do outro irmão, o irmão que está batizado com o Espírito Santo, para que ele seja, dá o braço do irmão, para que... às vezes acontece, eu já vi acontecer, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo ali seja uma força elétrica, que você vai pegando e as pessoas vão sendo batizadas com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força elétrica para que as pessoas recebam assim. Alguns podem até ser batizados, né? Mas não é dessa forma. Então, o Espírito Santo não é isso, e nem o batismo do Espírito Santo se faz dessa forma. Agora, interessante aqui, irmãos, para que ser batizado com o Espírito Santo? Para quê? Para que nós aqui estamos falando sobre isso? Para que ser batizado com o Espírito Santo? Será que é para falar língua estranha? Jesus me batizou com o Espírito Santo para mim falar língua estranha na igreja. Jesus me batizou com o Espírito Santo, já está bom, cruza os braços e senta no banco. Não, Jesus batiza o crente com o Espírito Santo para evangelizar, para ganhar almas, para fazer a obra de Deus. E eu provo na Bíblia, está escrito na Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse isso. Glórias a Deus. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E depois, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, é para fazer a obra de Deus. Aleluia. Jesus está capacitando com a autoridade de Deus para o crente evangelizar, para o crente visitar, para o crente ganhar almas para o reino de Deus, para o crente ter mais desejo de buscar os demais dons espirituais, porque não termina aqui. Aqui é somente o início, aqui é somente o começo. Tem mais dons, tem os dons espirituais que o crente pode buscar, sim, tem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. E eu quero dizer, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo é coisa linda, é maravilhosa quando um crente é batizado com o Espírito Santo. Nós temos em Atos dos Apóstolos, nós temos 3 passagens na Bíblia que os irmãos foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas estranhas. E temos 8 passagens, mais ou menos 8 passagens na Bíblia, que diz que eles foram cheios do Espírito Santo, mas que não falam que eles falaram línguas estranhas. Mas possivelmente, quando a Bíblia nos relata que eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram línguas estranhas. Mas a Bíblia só diz 3, que foi no dia de Pentecostes, capítulo 2, foi na casa de Cornélio, capítulo 10, e foi quando Paulo estava em Éfeso, no capítulo 19, aqueles 12 irmãos que só conheciam o batismo de João, e Paulo perguntou para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Então os apóstolos puseram as mãos sobre aqueles homens e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Aleluia. E depois tem as outras passagens. Mas sobre os dons espirituais, para nós terminarmos, porque para nós falar sobre os dons espirituais precisaria mais de um tempo, mas nós vamos dizer aqui, que a manifestação do Espírito
é dar